Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem. Que bênção ter você conosco. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, o Enio Viana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, isso vai ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto de evangelização. Ame Jesus. Quando a gente conhece uma pessoa, aquilo desperta em nosso coração de nos aproximar daquela pessoa e buscar conhecer. E aí naquele dia eu busco sempre de uma forma, digamos assim, normal, vê-lo. E aí naquele dia eu começo a querer saí-lo com ele ou com ela. Eu vou dizer ela porque eu sou homem, tá bom? Mas vocês vão entender que ambos os sexos. E aí eu vou querer sair. E cada vez mais eu vou querer, muitas das vezes, aumentar. Não somente talvez no domingo, mas no sábado, também sexta. E assim vou querendo aumentar. E quanto mais eu conheço, eu começo a amar. Isso é louvável, sim. E é isso que acontece conosco dentro da igreja. Você foi na igreja, sentiu bem acolhido, mas você começou a ir na Santa Missa. Aí você falou assim: padre, eu quero servir. Aí o padre falou: faça a formação de ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou então da palavra. Aí o padre deu várias opções, certo? E você escolheu uma. Você começa a servir. Aí você: padre, eu quero entrar em uma pastoral, um movimento. Aí escolhe, pode ir, seja bem-vinda. Você entra em uma pastoral e você ali começa a ir, lindo, maravilhoso. Isso é louvável. Por quê? Você viu Jesus, ouviu a palavra, despertou e ali você decidiu estar com ele todo o momento. É desse jeito que acontece, porque você conheceu e começou a amar. E é isso. A gente precisa entender que o amor, ele se desperta quando a gente conhece, certo? Só que a gente, muitas das vezes, enganamos nós mesmos. Vou dar um exemplo aqui concreto para você e você já vai me entender. O jovem fala bem assim: o dia que eu casar eu vou ser feliz, eu sou triste. Aí ele começa a namorar, aí ele noiva, e depois do noivado ele decide casar. Aí depois de um tempo de casado, ele diz para ela: ah, você não me faz feliz? Aí ela diz para ele: você também não me faz. Aí na cabeça dos dois pensa: eu não casei com a pessoa certa. Na verdade, eles não entenderam o porquê se casaram. É por isso que a gente precisa entender que casaram para santificar um ao outro. E é isso que a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente aí vai e pensa que no casamento eu vou ser alegre. Não. Já conversei com diversos padres e na verdade, de fato, isso acontece. Também os padres se sentem só. Também o padre se sente triste. Isso é normal, nós temos um vazio em nosso coração. Todo ser humano. A viúva tem isso, o jovem tem isso, todo mundo. Exatamente. Mas muitas das vezes a gente busca uma coisa. Aí você vê um jovem falando assim: ah, quando eu estiver trabalhando, agora eu não vou ser triste. Aí ele começa a trabalhar e ele percebe que a tristeza ainda bate no peito.
Aí ele diz: eu vou viajar para que eu não fique muito triste, para que eu seja feliz. Aí ele viaja. Aí depois de um certo tempo que ele chegou de viagem, a tristeza bate no peito dele. Então nós muitas das vezes achamos que locais, pessoas vai tirar a nossa tristeza do nosso peito, do nosso coração. Não vai tirar, porque isso é normal do ser humano. O que eu quero dizer para vocês? Nós muitas das vezes buscamos preencher aquilo, digamos entre aspas, um passeio, um trabalho, uma faculdade, o casamento, que vai preencher o nosso vazio. Não vai. Vai trazer uma alegria naquele momento? Sim. É claro que dentro do casamento tem suas alegrias, viu? Não estou dizendo que no casamento só tem coisa ruim. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que você sente tristeza também. E no celibato também. Sente alegria? Claro que sente. Mas também sente a solidão. No trabalho, claro que tem alegria por exercer a sua profissão, aquilo que fez uma formação. Claro que sente. É claro que quando você visita um determinado lugar, você se sente feliz, porque você foi para um lugar onde se sente feliz. E aí as pessoas dizem assim, preencha o seu dia que você não vai ficar triste. Aí a pessoa durante o dia sai, faz algo, preenche o dia. E aí quando chega a noite, que ela cabeceia no travesseiro, a tristeza chega. Aí você pergunta para mim, mas o Enio, mas ela preencheu o dia, ela saiu com os amigos, ela sorriu, sim, foi bom? Foi. Mas quando ela colocou a cabeça no travesseiro, a tristeza novamente voltou. Eu quero que você entenda que a tristeza existe para todos nós. Aí um jovem ingressa numa faculdade. Aí chega em um certo momento e ele fala, essa faculdade não é para mim não gosto dela não. Aí ele faz outro vestibular e começa outra faculdade. Aí chega na metade, aí ele fala, não, essa também não é para mim não, e muda. Querido, o que eu quero dizer é você encarar o que você está vivendo, encarar o que você está passando e entender que a sua felicidade não está naquilo que você vive, mas ela está dentro do seu coração. É Jesus. Exatamente. Porque mesmo no convívio com os seus pais, com o seu cônjuge, no seu trabalho, na rua, dentro da igreja, vai haver um conflito. E aí você fala, então eu vou largar meu cônjuge, eu vou mandar meu filho embora de casa, não volto na igreja, não converso com mais meu amigo. Não, é perdoar e amar. E esse é o segredo. E a gente muitas vezes não entende isso. Eu sei que no início, agora que você está passando, para você é difícil. E é difícil mesmo. E é por isso que você precisa lutar. Para que você ame Jesus. Até para amar Jesus, se eu disser para você que é fácil, não é. Mas eu quero dizer uma coisa. O segredo para permanecer o casamento é Jesus. Porque quando o casal reúne para rezar, aí eles percebem que o sentido do casamento, ambos, é santificar. Quando os pais rezam com os filhos, eles percebem que o sentido dos filhos é criar para Deus. Eles percebem que quando eles no trabalho, eles levam Jesus, tem Jesus no trabalho, eles percebem que aquele trabalho Deus deu para que eles se mantenham vivos, para que eles se alimentem. Aí o jovem percebe que Deus abre as portas, tanto do trabalho, da faculdade, foi para que eles adquiram conhecimento, para que logo uns dias adiante possam ingressar em um emprego. E é por isso que a gente precisa ter Jesus em tudo que a gente faz. Exatamente. Isso que é o maravilhoso, é o lindo, que a gente precisa entender que sem Jesus nada a gente consegue, nada a gente poderá fazer. E o dia que você, e tanto eu, missionário, aprender que a nossa centralidade é Jesus, a gente vai parar de olhar para o nosso cônjuge e dizer, você não me fez feliz. Você não vai olhar para o seu amigo e vai dizer, você não me fez feliz, então eu não quero mais ser seu amigo. Não. Você vai olhar para ele e fala, eu te amo, te perdoo e agora eu quero te ajudar. Mas é claro,
Se ele aceitar, ajuda. É claro que a primeira coisa é rezar por ele, é rezar por ela. Mas se ele aceitar, dê bons conselhos. Peça a ele para que ele possa ouvir e praticar. Isso é a coisa mais linda e mais bela que cada um de nós precisamos entender. Mas isso você só vai conseguir a perseverança com Jesus. Aí você pode dizer, muitas pessoas falam assim: Enio, mas durante o dia eu consigo dar os meus passos sozinhos? Sim, consegue. Mas progredir sem Jesus, crescer, consegue não. Você já ouviu falar muitas das vezes pessoas muito bem financeiramente, e aí você vê que elas não andam bem. Você vê que muitas das vezes as empresas vão à falência. Você vê que muitos casamentos acabam não progredindo no casamento. Por quê? Porque falta Jesus. A alegria verdadeira é Jesus, não é a pessoa. E é por isso que você, tanto eu, precisamos perseverar na presença de Deus. Pedir a Deus cada vez mais que a gente o ame. E esse amor, de fato, está em nosso coração. Eu não estou aqui dizendo que você não deve procurar descansar. Eu não estou dizendo que você não pode procurar o cônjuge e ter muitos filhos. Claro que deve. É a sua vocação ao matrimônio, case. É a tua vocação à ordem, viva a tua vocação. Você quer fazer uma faculdade de... Eu não vou dar exemplos não, para que você não pense que eu estou direcionando você a fazer essa faculdade. Mas faça, certo? Você quer viajar? Viaje. Mas o que eu preciso e eu vou dizer para você: não tire Jesus de tudo que você está fazendo. Exatamente. Ele precisa ser o centro da sua vida. Mesmo que você muitas das vezes não sinta a presença de Deus, mas não deixe de amar, não deixe de perdoar. Essa é a coisa essencial para cada um de nós. Você muitas das vezes, durante da sua vida, você já chorou e perguntou para Deus: mas por que lágrimas rolam em minha face? E eu quero responder para você: o próprio Jesus chorou, porque ele também foi homem. Ele sentiu essa vontade de chorar. Sim, na morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. E você percebe que mesmo aquele povo que estava na sinagoga condenou Jesus, apontou, crucificou. Mas Jesus também, entenda a coisa, amou todos. É por isso que eu quero dizer para vocês uma coisa: não faça distinção de pessoas. Ame. É uma luta, sim. Mas que recompensa teremos de amar somente aquele que nos ama? Então, ame também os seus inimigos. Ame também aqueles que te caluniam. Ame também aqueles que te condenam. Exatamente. Mas além de amar, reze. Exatamente, reze muito. E aí você vai entender o sentido da nossa fé. E aí você vai entender: então a partir de hoje eu não quero mais sair da igreja católica. Eu não preciso sair porque Jesus está aqui. E o próprio Jesus nos ensinou através do evangelho. Exatamente, aí você vai entender o sentido. Você vai entender: eu não preciso ser acolhido na igreja pelo padre, pelo missionário. É claro que se for possível, é bom. Mas se caso isso não aconteça, não se preocupe. Jesus te acolhe. E você precisa lembrar que o padre também é ser humano, tá bom? Não julgue o padre, porque também ele passa por momentos difíceis. Como eu disse, ele também tem a sua solidão e a sua tristeza. Mas eu quero convidar você a rezar pelos padres. Reze para que Deus cure ele e também cure nós e nos liberte dessa solidão que Jesus preenche o nosso coração. E é por isso que ame cada vez mais, abrace mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos para respirar. Momentos difíceis temos, mas vamos passar de cabeça erguida e com Jesus. Amém! Preste atenção nesse relato do site Padre Pio de Petricina. Preste atenção, por favor. Padre Pio e a sua vida extraordinária entregue a Deus.
O Padre Pio, mestre de espiritualidade, formado na escola dirigido por Jesus, por Maria e pelos anjos, desenvolveu um método de guia espiritual que hoje é da maior urgência e atualidade, enquanto com a sua vida é prova do poder da graça divina diante de todo o mundo, apesar da confusão, das trevas e da depravação. O Padre Pio não perdia tempo com piadas. Não havia sequer uma palavra inútil na sua vida entre os homens. Não pregava, não fazia conferências. Pregação verdadeira era o seu exemplo, um modelo para os sacerdotes, para os religiosos e para os fiéis, com a oração contínua, com a maior penitência feita de jejum contínuo, de abstinência perene, de vigilância contínua, de trabalho constante, de caridade inexaurível, de obediência, de humildade, de precisão, de prontidão a toda solicitação, de dedicação às almas, feita de oferta contínua de si, sem economia, para interceder, para reparar, para obter misericórdia. Tudo isso na doçura, na benevolência, no sorriso, no silêncio, na amabilidade, que não conhecia limites. Sua vida era toda uma flor de caridade, bondade, de fé, de esperança, de confiança, de atos contínuos de imolação. Ele era verdadeiramente o guia santo e sábio. Sabia entrar na alma no ponto exato, onde a graça já agia. Ele era a grande descoberta. O Padre Pio não se impunha à alma, mas a acolhia e a ajudava. Guiava como um pai ou uma mãe a um filho. Não é de admirar que não poucas almas tenham deixado a casa, cidade e até a pátria para morar perto dele. Assim nasceu uma segunda San Giovanni Rotondo ao redor do convento, para viver na sua escola e aproveitar a sua direção espiritual. Experimentava-se o amor de Cristo através do amor do Padre Pio. Ele não prendia a si seu objetivo era prender a alma a Cristo. Era a verdadeira transparência de Cristo. O Padre Pio ensinava que amar sempre é a estrada que abre o coração para que Cristo possa entrar na alma. Ele tinha somente uma ambição: conquistar todos para Cristo, criar uma grande família de santos, e isso com todos, políticos, ministros, magistrados, trabalhadores, cardeais e bispos, jovens e crianças. Para todos tinha luz, indicações, direção e palavras de orientação. Os dois polos da vida do Padre Pio, o altar e o confessionário, testemunham, portanto, como capuchinho estigmatizado,
amava as almas com o coração e no coração de Cristo. Ele refletia esse amor que transmitia e ensinava, ajudando a todos. De fato, dizia: sou todo de cada um. E aos seus filhos e filhas espirituais gostava de repetir: vocês são sangue do meu sangue, porque eu os gerei para Jesus na dor e no amor.